Que esse programa possa iluminar você a encontrar uma saída, uma solução para o seu problema. Você está aí do outro lado pensando o que fazer em meio às dívidas, aos problemas financeiros, olha para um lado, para o outro, tenta de todas as formas resolver, precisa de dinheiro e quem não precisa nesses últimos dias, mas não sabe o que fazer. Estamos aqui para dar uma direção, uma orientação a você que não pode mais esperar, até porque vida financeira não pode esperar. Começamos esse programa mostrando para você essa matéria, a realidade de muitas pessoas e ao retornarmos, vamos mostrar para você o que fazer para mudar essa situação. Um contrato existe para selar um compromisso entre as partes. Acordo esse que define tantos os direitos quanto os deveres de cada lado e que não pode, ou pelo menos não deve ser quebrado. Contudo, quantas promessas são esquecidas, parcerias são desfeitas e ao longo dos anos, quantos traem-se uns aos outros em um triste desfecho. Mas desde o passado até os dias de hoje, há uma aliança que não muda. A aliança que criou o homem do pó da terra, a partir do nada. O homem. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. A aliança que favorece as misericórdias, que se renovam a cada manhã. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. A aliança da promessa. Nada podem fazer. Não sei como faremos para arranjar comida. Nem para nós, nem para essa multidão. Se alguém está na estaca zero, ele é quem multiplica mesmo quando não há recursos. Amém. Amém. Distribuam a todos. Se os erros sobressaem aos acertos da vida, ele se compadece propondo nova. Deus é imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se é desse aliado que você precisa para dar sentido à sua vida, faça ou renove a aliança com Deus. Mais que um símbolo em suas mãos. Segunda-feira, venha receber a nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, com entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuito. Infelizmente, a realidade de muitas pessoas hoje é uma vida em aperto, é muito esforço, pouco resultado. E temos falado aqui em todos os programas, o problema não é trabalhar, o problema não é o esforço, porque trabalhar e se esforçar, isso você sempre terá que fazer. O problema é o resultado tão pouco
que você coloca toda a sua força, se esmera, se esforça e o resultado não vem. Mas o que há diferente? Por que você muda de vida ao chegar aqui na segunda-feira? O segredo está numa aliança com Deus. Todas as segundas-feiras nós entregamos gratuitamente uma aliança como essa que você vê aqui, uma aliança que traz nela escrito o segredo, aliança com Deus. O pastor Igor, que está aqui nos nossos estúdios, pastor que também realiza as reuniões de segunda-feira, são muitos os casos, os testemunhos, pastor Igor, de pessoas que depois que fizeram uma aliança, tudo mudou. A história estava precária, problemas e mais problemas, mas ao fazer uma aliança com Deus, receberam uma direção e hoje estão abençoadas. Bom dia. Bom dia, pastor David. Bom dia você que nos acompanha também. Essas pessoas não trocaram de igreja, de religião, mas elas se associaram, se aliaram ao Todo-Poderoso. É isso que nós queremos que você faça. Por isso, chegando nessa segunda-feira, aqui na nossa catedral, você receberá a sua aliança gratuitamente. Onde você chegar, Deus estará com você. E Ele vai abrir portas, porque se você tem aliança com Deus, tudo muda. Nós vamos a um breve intervalo e a nossa produção já está preparando um resultado, provando para você que há uma saída, há uma solução. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir. Muitos começam cheios de sonhos, poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar. Param de crer. Param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo: retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira. Participe da segunda-feira da volta, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. O que você aprende na segunda-feira é uma direção, uma orientação de como resolver problemas. Por exemplo, o Eduardo era um homem que queria vencer. Ele tinha tudo para vencer, mas tinha medo. Medo de empreender, medo de confiar, e foi fazendo uma aliança com Deus que ele perdeu esse medo. Agora conheça o Eduardo de antes e o Eduardo depois que fez essa aliança. Olá, meu nome é Eduardo Leite, eu tenho 46 anos, sou empresário. Só eu trabalhava, eu já era formado em pós-graduação, eu e a minha esposa, e eu tinha um grande desejo de empreender, mas o medo de empreender com 2 crianças pequenas, só eu trabalhando em casa, de trocar o certo pelo duvidoso, era mais forte do que eu avançar nesse meu desejo de abrir a minha empresa, de empreender. Depois de participar das reuniões e entender e a minha mente mudar, minha mente abrir, eu pedi desligamento do meu trabalho, eu abri mão de todos os meus direitos trabalhistas e uma empresa que eu já tinha aberta já há alguns anos, eu reativei ela e botei em prática, a abertura da minha empresa. Tudo isso obedecendo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. A partir do momento que eu fiz uma aliança com Deus, as coisas foram mudando muito rápido. Eu iniciei ali na minha própria casa no começo. Muito rapidamente eu já abri o meu escritório, montei a minha empresa e comecei a prosperar e aumentar os meus clientes. Tudo isso seguindo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. Hoje eu tenho uma vida abundante em todos os sentidos, tanto na minha vida familiar, com os meus filhos, no meu casamento, com a minha esposa e na parte financeira.
Hoje eu tenho uma empresa, uma assessoria em crédito, nós temos um escritório próprio na cidade de Santos, eu moro num belíssimo apartamento, tenho outro apartamento de locação, já fiz viagens internacionais, eu fiz coisas na minha vida que eu jamais sonhei em fazer antes de fazer essa aliança com Deus. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, pautado pelo Espírito Santo, que foi o essencial para eu conseguir avançar e ter sucesso em todos os sentidos da minha vida. O testemunho é a prova que funciona. E uma coisa que acontece, pastor Igor, com as pessoas quando elas estão passando por problemas financeiros, e é algo que se torna comum na vida de quem está em aperto, é a ansiedade. Por isso, nesta segunda-feira, além de orarmos pela prosperidade, também vamos orar por aquelas pessoas que estão enfrentando um momento de ansiedade. E um detalhe, não adianta você tomar vários medicamentos para vencer a ansiedade, você tem que resolver o seu problema financeiro. Porque se você resolver o problema financeiro, você também vai resolver a sua ansiedade. Então, pegue um pedaço de papel, escreva todas as suas questões, traga nessa segunda-feira, entregue em nossas mãos, nós vamos clamar por você. A situação da sua vida vai mudar. Você vai acompanhar agora o que acontece quando alguém enfrenta a ansiedade. Se você está passando, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas nós preparamos essa matéria para ajudar você. Bom, a ansiedade, gente, ela é devastadora. Quando um famoso fala sobre ansiedade, sem dúvida o tema ganha mais visibilidade. Ela nos leva ao caminho da ruína, né, e de tudo que a gente imagina que pode ser maléfico para a nossa mente, para o nosso espírito. A ansiedade, ela faz isso. O recentemente abriu uma caixinha de perguntas e um fã quis saber como ele superou. A ansiedade não vai embora, né? As dúvidas, as incertezas não vão embora, e assim, acho que a vida de todo mundo que tem ansiedade é assim. Como ele mesmo definiu, o sintoma é devastador. Uma ruína na vida de muitas pessoas. Ele mesmo já teve que dar um tempo na carreira e nas redes sociais por causa da saúde mental. Eu tô meio sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa, né, das minhas redes sociais. Para mim, tá me cuidando também, tá olhando mais para mim. De volta aos palcos, Zé Neto falou da sua luta diária. Ele chegou a pensar que a ansiedade o tiraria para sempre dos palcos. Eu achei que talvez eu não fosse dar conta mais de voltar a cantar. Hoje, Zé Neto ainda lida com o problema, mas de forma controlada. Situação parecida com a de tantas outras pessoas e gente famosa. Quem é ansioso sabe, quando você tá assim numa paz e você começa o coração a acelerar, você começa a ficar ansioso, você não sabe de onde veio e você tá começando a ficar ansioso, cara, tudo que você quer na sua vida é que seu coração volte ao normal, pare de ficar acelerado e que você consiga relaxar e que aquela ansiedade vá embora. Assim como o cantor Zé Neto, a atriz e apresentadora Fernanda Souza também ficou cerca de 1 ano afastada para cuidar da saúde mental. Hoje ela fala abertamente sobre essa jornada e a necessidade de controlar as emoções. A gente não tem que viver uma vida com crise de ansiedade, com crise de pânico, tratando a nossa saúde mental como se fosse qualquer coisa. Isso é o nosso coração e a gente tem que cuidar muito bem dele. Eu fiz esse processo e eu quero falar isso para as pessoas com o maior carinho, respeito e acolhimento do mundo. Não são poucos os famosos que vêm a público falar sobre a saúde mental. Terapia, eu achava que isso aí era papo de, sabe, conversa fiada, mas eu indico. A terapia ajuda muito mais eu me redescobrir quem sou eu do que ficar jogando a culpa em cima de outras coisas que aconteceram na minha vida. As outras coisas que aconteceram na minha vida, eu peguei como lição e tentei fazer diferente. A maior medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade, de 26 anos,
também faz terapia desde os 13 anos de idade. Então eu tive crise de ansiedade, foi muito difícil para mim também ter que lidar com esses momentos. Bom, se você é uma pessoa que sofre disso constantemente, eu acho que você tem que ter alguém com quem você possa conversar. Crises que, de repente, podem acontecer. Na vida de muitas pessoas, de repente, vem um mal-estar, uma angústia que muitos nem sabem de onde vem ou por quê, como aconteceu recentemente, agora, durante o carnaval. Feliz, joga a mão em cima, no clima, não precisamos de Deus. Em pleno trio elétrico, diante de milhares de pessoas, o cantor João Gomes revelou ter enfrentado uma crise de ansiedade, ao lado de Ivete Sangalo, que percebeu a aflição do amigo e o amparou para que ele concluísse a participação. Eu tô precisando de tempo, não, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você, eu só tô querendo você, larga tudo e vem comigo. Muito obrigado, galera! Você já reparou que a depressão e a ansiedade fazem parte da vida de muitas pessoas bem-sucedidas em suas carreiras e algumas até na vida pessoal. Então, precisamos saber, em primeiro lugar, o que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção completamente normal no funcionamento da mente humana. Ela aparece quando o nosso corpo, nosso cérebro entende alguma coisa como um desafio ou como uma ameaça. Agora, outra pergunta: quais os sintomas da ansiedade? A ansiedade ela atua enquanto sintomas no seu pensamento, no seu comportamento e também na forma que você se sente. Você se identificou? A ansiedade tem paralisado seus objetivos de vida? Ou você conhece alguém que vive nesse eterno ciclo de angústia e depressão? A ansiedade, é possível viver sem ela ou faz parte da natureza humana? Pois é, pastor Igor, só dor, só sofrimento que os problemas financeiros causam. Não tem nada de bom. Faltou dinheiro, falta paz, falta sono, falta alegria, falta tudo. Por isso, a quem está nos acompanhando nesta segunda-feira, eles têm a oportunidade de uma mudança, uma transformação. Transformação, essa é a palavra. Então, pegue esse pedaço de papel, escreva seus problemas, traga até nós nessa segunda. Vamos determinar que toda essa história da sua vida, ela seja transformada em uma história de superação, uma história de mudança. E você que precisa de ajuda, quais os horários que nós vamos estar nessa segunda, pastor Igor? Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 19h30. O nosso endereço é esse, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Pode ter certeza, ao chegar aqui, portas vão se abrir, Deus vai fazer a diferença, vai dar uma direção para você. Ao colocar os pés aqui, tudo vai mudar, só depende de você. E começando com essa oração que nós vamos fazer, porque além do pastor Igor, eu estou aqui, o bispo Sérgio Mota, que sempre está aqui nos nossos estúdios também, agora vai realizar uma oração para que os seus caminhos, eles venham se abrir. Chegou o momento tão esperado de nós falarmos com Deus em seu favor. Eu tenho certeza que você já deve ter preparado o seu copo com água. Nós vamos levantar a nossa voz. Há um Deus que está atento ao nosso clamor. Ele vai visitar você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro junto com todos os catarinenses, todos que escolheram Santa Catarina para viver. Que a Tua mão, meu Deus, se estenda, como eu tenho pedido, para trazer, meu Deus, a resposta dessa mãe aflita, desesperada.
a resposta, meu Pai, para esse homem, meu Deus, para esta mulher, para esse casal, que a tua mão se estenda, meu Deus, para visitar os hospitais, para visitar, meu Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados. Oh, meu Deus, olhai, meu Pai, para que haja a resposta, para que haja, meu Pai, a manifestação do teu poder, meu Deus, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, que todo mal, meu Pai, bata em retirada, que toda energia negativa saia deste lar, que haja compreensão, que haja o pão nosso de cada dia, que não falte, meu Pai, saúde, que não falte, meu Pai, alegria, tira toda a depressão, tira toda a angústia, meu Pai. Todos aqueles que oram comigo agora sejam abençoados, que o Senhor te abençoe hoje para sempre. Você que crê, diga amém, diga assim seja. Eu creio no poder de Deus na sua vida. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Seja abençoado, rica e poderosamente. É com o senhor, pastor. Obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor, sua família também. E agora só depende de você. E eu quero deixar aqui um convite. Claro que todos os dias nós estamos na Universal de portas abertas, ajudando você. E neste domingo também, um momento muito especial, que é o domingo do Está Escrito. Há uma promessa para você. Não precisa você continuar sofrendo. Neste domingo, às 9h30 da manhã, no mesmo local que acontece a reunião da prosperidade, na Mauro Ramos, 1310, vai acontecer o domingo do Está Escrito. Escreva num pedaço de papel aquilo que você precisa que venha acontecer, o bem que você tanto necessita, e venha participar conosco. A entrada, o estacionamento são gratuitos e você pode vir com o coração aberto, o milagre vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te esperamos na Universal. Nas relações humanas, quando algo está escrito, aquilo prevalece. Num contrato, vale mais que palavras. Num tribunal, pesa mais que testemunhos. Agora, imagine aquilo que Deus escreveu. Para cada situação da vida, existe na Bíblia pelo menos uma promessa registrada ali por Deus. Apelar para o que está escrito é mais que um pedido. É apresentar o contrato que Ele mesmo assinou. Neste domingo, 15 de março, o domingo do Está Escrito, traga sua Bíblia, encontre a promessa que responde ao seu problema e traga por escrito. Vamos clamar pelo cumprimento da palavra que não pode ser anulada. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.